governadas por falsos apóstolos. Aquela época estava muito corrompido pelo pecado, corrompido pela criminalidade, vícios, degradação familiar. E na época, os falsos ensinamentos do evangelho levavam as pessoas a submeterem a regras contraditórias à palavra do Senhor. E Paulo deixa claro aqui que através destes versículos que não havia diferença entre o judeu e o gentio, o preto e o branco, o pobre e o rico. Ele colocou isso aqui no versículo, atentamente. E não havia preconceitos ou valores materiais. Suas aparências e etnias não influenciavam na sua vida espiritual. E o povo estava sendo ludibriado naquela época pelos falsos ensinamentos. E Paulo foi levantado ali para levar a verdadeira palavra de Deus. Porque somente pela fé no Senhor Jesus Cristo, todos podem se tornar filhos de Deus. Somente pela fé. Mas para isso, é preciso o arrependimento. Para alcançar o perdão e justificação. Essa, irmãos, é uma das promessas para as nossas vidas. Abra também, irmãos, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Na palavra de Deus é possível notar, irmãos, que a trajetória do povo judeu foi emblemática desde o início, desde a época de Abraão. Aquele povo que foi escolhido, aquele povo que foi amado, aqueles que tinham o coração transformados pela presença do Senhor, era verdadeiramente o povo escolhido. O nosso Deus tinha palavras de revelação, de sabedoria, orientação e restituição para o seu povo. E nessa trajetória do povo de Deus, do início até Gálatas, eles passaram por situações adversas. E toda essa trajetória, houve um distanciamento da presença do Senhor. E toda profecia e toda promessa parece que ficava longe, distante. Na palavra de Deus, há 7.400 palavras. A palavra promessa. E essa promessa era viva para os teus servos, para aqueles que foram escolhidos. Só que no decorrer do caminhar do teu povo, né? O teu povo no caminhar, eles se distanciaram da presença do Senhor. E toda profecia, toda promessa parecia distante, parecia longe. E tornando eles mais vulneráveis ao pecado e destruição. Entra reino e sai reino. Eu estou lendo, irmãos, o livro, o mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu. Ele é escrito pelo Egnaldo Hélio de Souza. Eu estou lendo ainda. Mas o pouco que eu já li, eu vi que ele toca no assunto de forma apropriada. E ele aborda os judeus no âmbito econômico, político, social e principalmente espiritual. E ele, lá naquele livro, nesse livro, ele menciona que impérios caíram. Império romano, império persa, império grego. Mas a permanência do povo judeu era constante. Até os dias de hoje, você pode ver que o povo judeu, ele tem um diferencial. Ele é especial. Esse povo é especial, apesar de estar passando um conflito intenso no momento, porque estava escrito na palavra. E os séculos e séculos até hoje, esse povo é diferenciado.
E um povo que fez aliança com Deus. E que daria a eles uma posição superior. Deus poderia dar a eles uma posição superior, porque eles fizeram uma aliança com Deus. Mas houve consequências. E essas consequências que eles sofreram. Por quê? Porque não cumpriram a parte deles. Não cumpriram a parte da aliança. A palavra de Deus foi lançada, irmãos, sobre o seu povo escolhido, sobre o seu povo amado. A palavra foi lançada, mas nem sempre foi semeada. E isso nos leva a entender que Deus ficou em silêncio. Quantas vezes sentimos que Deus está em silêncio em nossas vidas? Quantos de nós já passaram por situações adversas e vimos, cadê a voz de Deus? Parece que Deus está em silêncio em nossas vidas. Davi teve essa experiência. Quando você abre lá no Salmo, capítulo 13, do versículo 1 ao 2, Davi questiona aparente a ausência de Deus. Até quando o Senhor me esquecerá? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi expressa angústia e busca por uma resposta de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus e passou por situações adversas. E ele teve essa experiência de que Deus não falava no seu ouvido, né? Ele não ouvia a voz de Deus, parecia que Deus estava em silêncio. E outro que teve uma experiência parecida foi Jó. Quando você abre lá em Jó 30, 20, no capítulo 30, no versículo 20, diz assim: em meia aflição ele clama a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fica em pé, mas não me atentas. Jó, irmãos, experimentou um período aparente de silêncio de Deus, enquanto enfrentava dificuldades. Quantos de nós temos enfrentado dificuldades e não conseguimos ouvir a voz de Deus? O interessante é que a palavra de Deus, o último livro é do profeta Malaquias, do Antigo Testamento. E de acordo com alguns historiadores, teólogos, ele deixou de existir na terra, Malaquias, por volta de 450 anos antes de Cristo. E nenhuma voz profética genuína foi ouvida em torno de 400 anos, que foi o intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Meu Deus, imagina Deus calar durante 400 anos para o seu povo amado, seu povo escolhido. E que havia promessas. Mas esse tempo foi muito silencioso. Eles chamam esse período de intertestamental, que é o intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. E o silêncio, irmãos, dói. O silêncio dói. Dói nas nossas almas, porque não ouvir a voz de Deus, a gente se desespera, a gente pensa que Deus nos abandonou. Em meio às dificuldades que passamos, em meio às crises que nós passamos, crise financeira, crise profissional, emocional, no relacionamento, e achamos que aquela promessa que tanto sonhamos conquistar, almejar, não vai chegar mais. Porque o meu foco mudou? Será que o seu foco mudou, irmãos? Essa é uma pergunta para vocês. O pensamento de vocês mudaram? E as atitudes mudaram? Mudaram. E isso distancia da presença do Senhor. O profeta Abacuque foi um deles que questionou Deus. Ele foi um dos profetas que viu a injustiça do seu povo. E clamou a Deus com toda a tua força, com toda a intensidade. Ele falava: Deus, age em favor dos teus servos, age em favor do teu povo escolhido.
E eu achei tão lindo, maravilhoso. No Abacuque 2, eu gostaria que você abrisse Abacuque 2, ou então você pode seguir aqui, porque eu achei essa versão tremenda, que foi a versão NBV, Nova Bíblia Viva em Português. Abacuque 2, do versículo 2 ao 4, que diz assim: E o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem facilmente e saia correndo para contar aos outros. E o Senhor me disse: escreva a minha resposta. E essas coisas que planejei, porém não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação. Certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere. Não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Amém, aleluias. Anote isto: os homens perversos confiam em si mesmos, seus desejos são bons e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim e viverá. Irmãos, que palavra tremenda. Esse versículo falou muito ao meu coração, porque nós passamos por desafios, nós passamos por enfrentamentos. E essa palavra falou muito, mas muito ao meu coração, esse versículo. Porque Deus está falando: olha, escreve aí no seu livro, para que esteja gravado na sua mente, no seu coração. Eu não esqueço de você. A hora chegará e Deus vai tornar realidade aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você necessita, aquilo que você busca, aquele sonho, aquela promessa. Deus vai trazer ao seu coração hoje uma revelação do trono de Deus, porque Ele vai cumprir. A palavra diz que Ele vai cumprir na hora certa e no momento certo. Amém, glória a Deus. O silêncio, amém, glória a Deus, aleluias. Eu louvo a Deus porque a palavra dele é linda, é maravilhosa, é perfeita. Como pode passar despercebido uma palavra dessa? O silêncio, irmãos, não significa que ele está ausente na sua vida. Não significa. E as coisas acontecem porque Deus já havia anunciado. Talvez não está acontecendo, você não está ouvindo a voz de Deus agora. Mas Ele já escreveu no livro que a promessa será cumprida sim na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nem todas as vezes Deus vai trazer palavra nova para nós, porque queremos ouvir algo novo, uma palavra. Queremos ouvir um irmão dizer algo novo, diferente. Estamos atrás de profetas, estamos atrás de cura, mas Deus diz que eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu tenho palavras de promessas para ser renovadas nesta manhã, em nome de Jesus. Esse período de silêncio em nossas vidas é justamente um período que nossa fé é exercitada. Oh, é tremendo. É tremendo porque as lutas, as dificuldades fazem a gente firmar na presença do Senhor. A gente automaticamente, a gente acaba buscando mais a presença dEle. A gente se prostra mais, a gente paga mais o preço. A gente quer buscar porque a gente quer ver as coisas acontecerem. E a gente busca com toda a intensidade. Mas Deus, Ele quer amadurecer o meu coração e o seu coração nessa manhã. Essa palavra não vai sair vazia, irmãos. Essa palavra é para encher teu coração de esperança, de que promessas serão renovadas nessa manhã. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Da mesma forma que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Eu creio nisso. Não estamos passando as mesmas tribulações que os judeus passaram da época. Não estamos, Estamos numa situação confortável, estamos,
mas o contexto era outro, mas o princípio é o mesmo, porque Deus continua falando. Deus continua falando sim, mas na hora certa e no momento certo Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje, sempre. Ele vai cumprir na hora certa. A sua fé precisa ser exercitada para que Ele possa entender que você está preparado para receber a bênção do Senhor, que você está preparado para receber essa promessa. Você precisa colocar prioridade na sua vida, que é buscar a presença do Senhor, é exercitar cada dia mais a intimidade, através do jejum, através da oração. Deus está falando com você nessa manhã, porque está tendo algo lá atrás, que Deus ainda não trouxe revelação, que Deus ainda não fez. Mas nessa manhã, Deus fala que está preparando os corações para que vocês recebam essa promessa. Aquela promessa lá atrás, aquela promessa antiga, aquela de 10 anos, de 5 anos, de 1 ano. Deus está te preparando nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio nessa promessa, que Ele está nos preparando. Isaías, quando a gente abre lá em Isaías 43:13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir a glória do Senhor? Quem vai impedir, irmãos? Quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Mas Deus nessa manhã vai mostrar também que no secreto Ele continua trabalhando. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus. Ai, Deus me abandonou. Ele não te abandonou. Ele está trabalhando em secreto na sua vida. Em nome de Jesus, Ele quer renovar nessa manhã a sua esperança e a minha esperança. E o tempo de resposta será quebrado. Em nome de Jesus, o tempo de resposta chegará e o silêncio será quebrado. E diante desse intervalo de silêncio na palavra de Deus, como eu disse anteriormente, considerando na Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, a voz profética ressurgiu. Vamos lá em Lucas no capítulo 3, no versículo 2 e 3, diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu por toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Olha que tremendo. Quem era Paulo, irmãos? Paulo era filho de Zacarias e Isabel, uma história linda, maravilhosa, onde o anjo desceu, visitou Zacarias e Isabel e falou assim: olha, eu estou mandando para vocês um filho, o filho amado, aquele filho da promessa. Ele não pediu naquela hora, ele já havia pedido há muito tempo, porque Isabel era velha já era idosa, e João Batista nasceu, irmãos. João Batista veio à terra, ele se levantou e pagou um preço. Ele pagou um preço, foi para o deserto, foi levar a palavra de Deus, e foi de acordo com a direção do Senhor. Ele foi escolhido para preparar o caminho para o cumprimento da promessa. E essa promessa seria o renovo. Muitos achavam que João era o Messias. Olha lá em Lucas, no capítulo 3, 15 e 16. Eu peguei aqui a versão NTLH, nova tradução da língua de hoje, que diz assim: as esperanças do povo começaram a aumentar
e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai batizar você nessa manhã com o Espírito Santo e fogo. Você vai sentir a presença dele. Ele é Deus de promessa. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que renova. Ele vem muito maior que vocês estão esperando, irmãos. Quem é este? É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, responsável pela renovação, responsável pelas promessas da minha vida e da sua vida. Ele vem com todo o poder, com a tua glória e autoridade sobre nós, para que pudéssemos ser transformados, para que nossa vida seja mudada. As promessas de antes será o mesmo para nós hoje. É preciso nos preparar para esta renovação. Abrir nosso coração, amadurecer a nossa intimidade com Deus. Abra seu coração nessa manhã, porque Deus está falando contigo. Ele falou muito ao meu coração. Irmãos, dessa pregação eu tiro 3 lições. E a primeira lição, a primeira delas é: Deus não depende das circunstâncias para se comunicar e se manifestar aquilo que está fazendo. No silêncio, irmãos, Ele trabalha. Eu me fortaleço. E como serva do Senhor, como serva, eu orando, buscando em todo o tempo, Ele me sonda e me conhece os desejos do meu coração. E Ele sonda você nessa manhã e conhece o desejo do seu coração. Segunda lição que eu tiro: Ele sempre prepara o cenário antes do cumprimento da promessa. João Batista não poderia ter nascido em outra época não, irmãos, nem em outra data. Ele nasceu na hora certa, ele veio na hora certa e no momento certo. Ele veio com autoridade para vir ministrar sobre a palavra de Deus. Ele veio para preparar o ambiente para que o renovo viesse, para que o vivo, para a vinda da promessa, o nosso Messias. E eu amadureço espiritualmente com isso. Eu me fortaleço. E Ele vem com o cumprimento da promessa na hora certa, com um propósito em nossas vidas. Cada um de nós tem um propósito, irmãos. E Deus vai cumprir. Em nome de Jesus. Irmãos, e terceira lição que eu tiro: Deus renova as nossas promessas. Jesus é o nosso renovo. Ele renova nossas forças. Ele nos capacita para enfrentarmos os desafios, enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos os problemas, as crises que temos no dia a dia. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos renovar, Ele vai fazer com que caminhemos conforme a tua vontade, o teu querer. Ele vai nos sustentar, Ele vai pegar na minha mão e na sua mão e vai nos dar direção, vai nos dar sabedoria, nos dar inteligência, nos dar visão de águia. Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. E Ele vai fazer nessa manhã, em nome de Jesus. Ele vai fazer e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir de forma maravilhosa. É tempo de resposta de Deus. É tempo de colhermos essa resposta. Deus tem resposta para mim, irmãos. E Deus tem resposta para você. Você crê nisso? Levanta a sua mão. Adore ao Senhor Jesus. Louve ao Senhor Jesus. Louve, busque Ele, adore Ele com toda intensidade, porque Ele quer te usar, Ele quer entregar nas tuas mãos a tua vitória, a chave da vitória. Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel.
Deus é maravilhoso. Ele foi maravilhoso para a minha vida, para a minha casa. Deus é maravilhoso. Eu tive um ano, irmãos, de 2023 diferente. Normalmente eu faço um plano, coloco todos os projetos e sonhos num papel, sempre no final do ano. Eu falo, Deus, o Senhor, eu tenho esse pedido que o Senhor vai fazer na minha vida profissional, na minha vida financeira, na nossa vida sentimental. E eu vou assinalando. Vou querer um carro novo, vou querer... E eu vou colocando nisso. Todo final de ano eu faço esse compromisso, que são as metas, os objetivos para o ano seguinte. E o primeiro semestre de 2023, irmãos, foi um ano atípico para nós. Enfrentamos, sim, várias dificuldades, enfrentamos muitos desafios, mas o ano de 2023 foi diferente. O primeiro semestre foi simplesmente parado. Deus parou, falou assim, ó, é tempo de parar. E eu tentando ouvir a voz do Senhor, falar, Senhor, por quê? Por que foi parado, irmãos? Porque tanta coisa aconteceu. Meu pai, ele descobriu que estava com câncer, logo teve que fazer uma cirurgia. Nós tivemos pessoas queridas, amadas na família que perdemos. E foi uma coisa seguida, uma da outra. Meu esposo teve uma grande depressão. E nós dois lutamos, nós dois oramos muito para que as coisas mudassem. E buscamos muito a Deus. Mas Deus ficou quietinho. Deus ficou em silêncio. E eu tentava entender tudo isso. Falava, Senhor, por quê? Por que disso, Pai? Mas eu vou te buscar, eu vou te adorar, eu vou me prostrar diante de ti, porque o Senhor tem um propósito nisso, eu creio. E primeiro semestre foi parado, mas Deus, com teu infinito amor, da mesma forma que Ele amou ali Abacuque, e falou tão bonito para ele, eu ouvi a voz de Deus falando, é hora, minha filha, é hora. É chegada a hora. E o segundo semestre foi de bênção, porque meu esposo foi curado. Ele foi liberto da depressão. E para mim foi uma grande vitória. Porque meu esposo abalado, como é que seria a minha família? Como é que seria? Nós caminhamos juntos, nós oramos juntos, nós pagamos o preço juntos. E Deus restaurou a vida dele. Restaurou a minha casa, curou o meu pai. Meu pai hoje é curado. Ele fez a cirurgia, hoje ele é curado. Ele fez agora recentemente os exames e foi curado. Não tem nada. E Deus nos restaurou em nome de Jesus. Deus me honrou como um profissional. Deus honrou as nossas vidas financeiramente. Não deixou nada que faltasse. O meu celeiro foi abastecido todo mês certinho. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Deus trabalhou de forma bem silenciosa. Mas Ele trabalhou em favor da minha vida, em favor da minha família. E nessa manhã não será diferente. Não será. Porque Deus continua trabalhando e Ele quer trabalhar nos corações de cada um de vocês. Eu creio que essa manhã vai ser manhã de restauração, será manhã de renovo de esperança. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que você ouvisse essa canção que diz que Deus é fiel. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que não possa entender se Ele prometeu vai acontecer. Fiel tu és, Senhor.
nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. E Abraão, sei que nunca quebrarás. Glória a teu santo nome. Levanta as suas mãos. Levanta, levanta. Eu peço para que os irmãos fiquem de pé. Vamos levantar as mãos para o céu e dizer isso. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para fazer muito mais, muito mais. Vamos confiar nessa manhã que Deus é fiel na sua vida, que Deus é fiel na sua casa, que Deus é fiel contigo onde você estiver. Deus é fiel, Ele vai cumprir as promessas da mesma forma que cumpriu para o seu povo escolhido e amado, porque somos escolhidos e amados por Deus. Aleluias, glória a teu santo nome. Que venha ao seu coração nesta manhã a vontade de buscar mais, de adorar mais o Senhor. Ele quer te envolver na tua presença. Ele quer que você se envolva. Ele quer que você tenha intimidade. E esta manhã é uma manhã de renovo, irmãos. Traga ao seu coração aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, em nome de Jesus. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor Deus maravilhoso Pai, eu te louvo, Senhor, por cada vida aqui presente. Eu te louvo por essa palavra, porque ela falou ao meu coração, Senhor. Ela ardeu no meu coração com todo o amor, com todo o tremor. E eu creio, Senhor, que essa palavra não vai sair vazia, Senhor, nesta manhã. Que esta manhã o Senhor venha trazer renovo aos corações e a certeza, a esperança de dias melhores, a certeza e a esperança de que Deus vai realizar os desejos, os projetos, os sonhos dos corações dos teus servos, Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sonda cada coração, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, se faça presente em nosso meio, que a promessa de Deus se cumpra nesta manhã, Senhor. Nós te pedimos, nós clamamos, Senhor, a Ti. Desça com teu fogo, com Espírito Santo e fogo, nos batiza com santo e fogo. Espírito Santo, Deus, venha com teu poder, opera um milagre sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluia, Senhor Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, e que você saia daqui contente, alegre, porque Ele vai fazer, Ele vai operar maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Eu falei com a Lu assim, nossa, é gostoso ouvir a pastora, né? Ela disse assim, mas ela tem um professor em casa, né? Tá vendo? Irmãos, que coisa maravilhosa. Depois é colocado no grupo, ouve de novo essa mensagem. Ouve de novo essa mensagem. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu particularmente amo ouvir meus pastores. É muito bom ouvir vocês. E o título, coloca o título aí. O título é muito sugestivo. Vamos ler o título juntos? 1, 2, 3. Herdeiro de uma promessa, o quê? Diga para o seu irmão, a promessa do Senhor precisa renovar a sua vida. Você está cansado?
A palavra do Senhor diz que lá em Isaías 40:31, renovarão as suas forças e voarão como águias. Deus tem um renovo para o cansado. Sua família, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Se é um problema de tristeza, alegrai-vos do Senhor. A minha força vem do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se é doença, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então significa que a promessa precisa gerar renovo nas nossas vidas. Quem tem uma promessa de Deus aí? Você precisa ser renovado nessa manhã. Irmãos, quando uma palavra é liberada, você mergulha, você entra de cabeça, porque é aquilo que Deus quer falar com você e falar comigo. Deus ainda fala, irmão. Deus ainda fala, como falou nessa manhã. E eu geralmente anoto algumas falas isoladas, no bom sentido, dos pregadores, para orar sobre isso. E a primeira oração que eu quero fazer é a oração a respeito de que tem alguém aqui passando algum problema. Você que está passando por algum problema, por alguma dificuldade, vem aqui, nós queremos orar com você. Eu quero orar com você. A igreja tem uma função extraordinária, irmãos, de orar em favor das pessoas. Porque quando você intercede por alguém, você intercede com amor, o Senhor olha e diz, tem amor naquela oração. Eu vou responder. Onde tem um amor de Deus, o amor de Deus sempre, ele nunca é individual. Ele sempre reflete nos outros. Se você amar pessoas, você pode ter certeza que o verdadeiro amor de Deus está em você. Sem sombra nenhuma de dúvida. Eu quero orar. Se você está passando por alguma luta, por alguma tribulação na sua vida, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Por alguma dificuldade que você esteja passando, porque ela trouxe isso. Então eu quero orar por essa dificuldade que possivelmente você esteja passando. E você vai ver uma hora, no tempo determinado de Deus, isto solucionado, isto resolvido. Porque o Senhor disse que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então há tempo de sofrer, mas também há tempo de alívio. Há tempo de socorro. Venha rápido, nós vamos orar por você. Especificamente, irmãos, não importa. Se o homem não pode resolver, nós clamamos aquele que pode. Aleluia. Aquele que resolve. Eu quero pedir o ministério de louvor que adora ao Senhor. Eu quero que vocês que vieram aqui à frente, vocês creiam que Deus falou com vocês no tempo certo. Fica em Jerusalém. Aleluia. Eu quero pedir os obreiros. Irmã Esther, vem cá ficar com a Amanda, por gentileza. Seja revestido de aleluia. Glória a Deus. Hugo, fica aqui com o Léo, por favor. Pastor Júnior, vem cá com o pai da pastora Catarine, por gentileza. Isso. Abençoa essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. O Senhor é o socorro. O Senhor é o socorro.